Atenção para o top de 5 segundos. Esportes Total. Aqui é muito mais emoção. Esportes Total. Está começando Hora da Copa na Esportes Total. Tudo sobre o Mundial Qatar 2022. Hora da Copa na Esportes Total. Ricardo Freud. Sejam todos muito bem-vindos, esta é Esporte Total, esporte de jeito diferente, agora 1h45, horário de Brasília, quando a Croácia acaba de ampliar o placar de virada. Croácia 2, Canadá 1, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo que está rolando agora e também sobre os jogos que já rolaram neste domingão esportivo de Copa do Mundo, 8º dia da Copa. E comigo na mesa hoje, Guilherme Porto e Marcelo Augusto, começando com Guilherme. Muito boa tarde, Guilherme. A Croácia reagiu. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde ao nosso ouvinte. Esse time do Canadá conseguiu fazer um minuto que eu fiquei impressionado, mas já entregou a paçoca e o time do Canadá conseguiu reagir. E hoje, essa rodada até o momento tem apresentado um resultado que tem deixado o panorama bem aperto, Ricardo, para o último jogo da fase de grupos. É isso aí, o Canadá abriu o placar a 1 minuto e 8 segundos com com Alfonso Davies, mas Kramaric e Livaja viraram pra cima dos canadenses e vem mais Croácia pro ataque, hein? Será que vai sair o terceiro? Olha, o passe foi bom, vamos ver se o Kramaric mete no gol, isolou. Marcelo Augusto, muito boa tarde, rapaz do céu, esse jogo tá um dos melhores desse domingo, hein? Que o jogo das 7 da manhã, que a gente vai falar daqui a pouco, foi pelo amor de Deus, hein? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Guilherme. Realmente o jogo tá bem mais disputado, né? Mais emocionante também, agora caminhando pro final do primeiro tempo. O Canadá, por boa parte, estava vencendo, né? Por 1-0, então eu diria que até seria o dia das zebras, né? Canadá vencendo, Marrocos venceu, Costa Rica depois de tomar 7-0 venceu do Japão. Estava um dia bastante surpreendente, mas a Croácia agora, né, conseguiu jogar melhor, principalmente ali nos últimos metros do campo, finalizar bem, né, encontrar os espaços que o Canadá deu e virou, né? Vamos ver se continua o jogo aí, se o Canadá consegue uma reação, talvez até uma vitória ainda, seria bastante surpreendente essa Copa do Mundo que tá com muitas zebras, digamos assim, né? É difícil falar zebra porque todas as equipes são preparadas e competitivas, né? Mas assim, as menos favoritas estão vencendo e eu tô achando isso bastante interessante, mas realmente o jogo das 7 da manhã hoje não foi aquele primor tecnicamente. Eu diria que alguns outros jogos também, Ricardo, tem seguido essa sina aí, tem faltado um pouco de técnica em algumas partidas e ainda querem aumentar ainda mais, né, o número de times na Copa do Mundo, né? Vamos ver se isso vai aumentar ou diminuir o nível geral da competição, porque por enquanto acho que tá tendo muitos jogos bem fraquinhos por enquanto. E bota fraquinhos nisso, minha gente. Muitos jogos muito ruins, hein? E também jogos ruins de seleções apontadas como favoritos. Bom, vamos começar a falar sobre os jogos que já rolaram nesse domingo. Agora, no Hora da Copa Esporte Total. Hora da Copa. Vamos começar a falar sobre o jogo que rolou às 7 da manhã, o jogo do Grupo E. Costa Rica vence o Japão após 185 minutos e apenas um chute ao gol. Partida disputada no estádio Ahmad Bin Ali, na manhã desse domingo, pela segunda rodada do Grupo E, teve de tudo. O Japão insinuante, né, tentando atacar, tentando aí fazer muitas jogadas de transição, com uma Costa Rica fechadinha lá atrás, mas no final acabou dando Costa Rica com uma Olha, o goleiro do Japão deu, na minha opinião, o chute do Fuller foi bom, colocado, mas o goleiro do Japão deu uma entregada na paçoca. Me ajuda a te ajudar. Vamos começar a falar sobre isso. Guilherme Porto, o que você achou do jogo? Bom, Ricardo, eu achei um jogo, especialmente no primeiro tempo horroroso.
Só pra gente ter uma noção, no primeiro tempo não teve nenhuma finalização ao gol. Assim, a gente tá falando da Copa do Mundo, um evento de seleções são seleções qualificadas. A gente não teve nenhuma finalização ao gol no primeiro tempo, é no mínimo assustador. Mas isso também vem da Copa inteira, como o Marcelo trouxe, a gente está tendo jogos muito abaixo do que se esperava. São jogos que não estão mostrando aquilo que se espera de uma Copa do Mundo. Então, foi o primeiro tempo horroroso, o segundo tempo, onde o Japão começou a se insinuar mais para cima da Costa Rica. O Japão começou a ser muito mais dominante. E a Costa Rica, que eu acredito que essa foi a zebra do dia, na minha opinião. Uma Costa Rica que jogou nada contra a Espanha, estava jogando um pouco, estava jogando horrorosamente contra o Japão, conseguiu achar um gol, que também, na minha opinião, cara, o goleiro deu uma falhada. Eu senti que ele estava um pouco mais adiantado do que ele deveria estar. Se eu tivesse dado um passo para trás, eu acho que eu conseguiria defender. Mas Costa Rica agora está vivo e pode, quem sabe aí, fazer a zebra suprema e passar para a metade final. Mas eu acho bem difícil. E já esse tipo do Japão é complicado. Precisava ter vencido para se aliviar um pouco. E agora deixou a Alemanha um pouco, deu sobrevida para a Alemanha, que pega esse um pouco mais tarde. Então vai ser um pouco determinante agora o que a gente vai ver às 4 horas de Espanha e Alemanha, para que a gente vai ter agora da final dessa fase de grupos, cara. Olha, o Japão teve bastante penetrações aí pelos corredores esquerdo e direito, né? Principalmente pelo lado esquerdo do campo. O Japão tentava atacar ali a equipe da Costa Rica, usando ali a velocidade do Soma. Mas a Costa Rica montou um ferrolho lá atrás, tinha um plano e aí conseguiu achar um gol aí com o Freuler na segunda etapa. Um gol aí que vai dando chance para a Alemanha se classificar, né? O gol do Fuller. O gol que foi marcado aí aos 36 minutos da segunda etapa. Marcelo Augusto, um jogo muito fraco tecnicamente e nem tanto pelo Japão. O Japão ainda tentou, mas a Costa Rica me ajuda a te ajudar. E o goleirão do Japão, né? Deu aquela entregada na paçoca, né, Marcelo? Sim, um jogo realmente fraco, né? Se a gente for ver os números, a Costa Rica deu apenas 4 chutes, né? Sendo um no gol, e foi justamente o gol. O Japão teve mais posse de bola, 57%, deu 13 chutes, teve várias cobranças de falta também, né? Ali bem perto da área que o Japão teve a chance de fazer o gol, mas realmente gol de falta no futebol de hoje em dia tá difícil. Poucas vezes isso acontece, né? E o pessoal ainda coloca o homem atrás da barreira deitado, né? Eu acho isso bastante engraçado. E o jogo foi realmente, tecnicamente, não muito bom para aqueles que estavam assistindo. A Costa Rica que perdeu de 7-0 para a Espanha, né? Num jogo em que os costarriquenhos não jogaram nada, praticamente nem triscavam na bola. A Espanha fazia o que queria. Não parecia que não havia tática, não havia nem estratégia por parte da seleção costarriquenha. Veio de novo no seu sistema defensivo, naquele 5-4-1, apostando em jogadas que acontecem esporádicas pelo Joel Campbell. E aí, né, no final do jogo, conseguiu esse gol da boa finalização do Fuller, ali com aquela batida colocada, né, ele que é lateral direito, né, também, joga pelo Herediano, CS Herediano, jogador de 28 anos, fez aquela batida ali. Eu realmente acho que dava para ter defendido, acho que o goleiro do Japão poderia ter feito essa defesa, mas não acho que foi um frango, uma grande falha assim não, porque foi um bom chute colocado, mas realmente me surpreendeu, uma equipe que tomou uma goleada de 7-0 no primeiro jogo, vencer da equipe que venceu da Alemanha, né, no primeiro jogo. Então a gente vê que tem seleções fortes jogando mal, para outras seleções que nem são tão fortes assim, né? A gente viu mesmo hoje que o Japão não tá forte muito assim para vencer da Alemanha com folga, hoje tanto que perdeu da Costa Rica, né, por esse 1-0. Então tô bastante embolado esse grupo, infelizmente o nível técnico não foi lá aquelas coisas, né? Sinceramente eu acho que são duas seleções que não devem ir muito longe. Eu ainda creio que a Espanha e a Alemanha vão se classificar nesse grupo, né? Apesar do resultado aí da Alemanha ruim na primeira rodada. E acho bastante difícil que qualquer uma delas passe para as oitavas de final, né? Mas quem sabe, né? A Alemanha deu essa falha aí na primeira rodada. Vai que acontece mais uma vez, né?
Exatamente. E a partida marcou um recorde, né? Yuto Nagatomo chegou a 13 jogos pela seleção nipônica em Copas do Mundo. Ele é recordista com a camisa da seleção em mundiais. O jogador esteve presente também nas Copas de 2010, 2014 e 2018. Na primeira foram 4 jogos com 2 vitórias e um empate. No Brasil, 3 jogos, 2 derrotas e um empate. Na Rússia, mais 4 jogos, 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas. E nessa edição também esteve presente na vitória diante da Alemanha na primeira rodada do Grupo E no domingão. Bom, estatísticas da partida, né? Pegando aqui as estatísticas oficiais pra gente dar uma analisada e corroborar também algumas das falas dos nossos parceiros de mesa, né? Posse de bola, 48% da equipe japonesa, 39% da equipe costarriquenha e 13% de bola em disputa. Eu gosto de falar e eu venho repetindo aí durante as transmissões que a FIFA nessa temporada, uma das coisas interessantes que elas colocaram, né, com exceção da mordaça na boca dos jogadores, né, que não podem protestar, não podem falar nada sobre direitos humanos, é a questão da estatística, que agora tem a bola em disputa, né. Essa 13% é aquela bola que não é de ninguém, é aquela bola que é brigada no campo e fica solta até alguém dominar. Bom, então assim, a posse de bola 48%, muito mais posse de bola para a equipe japonesa. Aí, ó, chutes. Foram 14 chutes do Japão, 4 da equipe da Costa Rica. No gol, apenas 1 da Costa Rica, 3 do Japão. Chutes para fora, 4 do Japão, 1 da Costa Rica. Chutes de dentro da área, 7 do Japão, 1 da Costa Rica. De fora da área, 7 da equipe do Japão, 3 da equipe da Costa Rica. Penetrações nas proximidades da área adversária. Pelo corredor esquerdo, 28 penetrações da equipe do Japão, 8 da equipe da Costa Rica. Pelo corredor esquerdo interior, 6 da equipe do Japão, nenhuma da Costa Rica. Pelo corredor central, 9 da equipe do Japão, 3 da equipe da Costa Rica. Pelo corredor direito interior, 3 da equipe do Japão, 1 da Costa Rica. Pelo corredor direito, 10 do Japão, 4 da Costa Rica. E como eu tinha dito, né, as penetrações, as infiltrações, os corta-luzes, né, que a seleção japonesa fez ali, poderia ter gerado condições de gol claras, mas o Japão tem um problema, né, não chuta no gol, quer entrar com bola e tudo, né, o Guilherme? Ricardo, é isso mesmo. O Japão, ele tinha tudo para vencer hoje, assim, na minha opinião, fez um ótimo jogo, chegou com bastante perigo, né, contra a equipe costarriquenha, só que falta um pouco também, tipo, você, em vez de querer levar só a bola na área, é um pouco complicado, especialmente como o Marcelo trouxe, que é a Costa Rica. Ela entrou num sistema defensivo bem fechado, com uma linha de 5. Então já complicou um pouco. O Japão, na minha opinião, merecia ter saído na vitória pela ofensividade que apresentou. Só que você precisa ter mais repertório. E na minha opinião, o que falta para a equipe nipônica é a questão do repertório ofensivo. E que, na minha opinião, foi um pouco crucial que determinou a derrota, além, claro, do ótimo chute de jogador costarriquenho. Marcelo Augusto, sua opinião, meu querido, sobre o Japão inoperante. Como eu disse, né, perdeu muitas chances, foram até muitas finalizações e várias delas não chegaram, né, no gol. Acho que falta mesmo bastante repertório para a equipe do Japão, a equipe que tem até uma média de idade que eu considero alta, né, 27, quase 28 anos. Tem muitos jogadores bastante experientes como o Yuto Nagatomo, como o Hiroki Sakai, né? Outros jogadores com mais idade também, o Junichi já tem 29 anos, mais jovem mesmo, que tem mais expectativa, né, para que faça uma boa carreira, é o Takefusa Kubo, que está no Real Sociedad, né, tem apenas 21 anos. Eu acho que essa média de idade um pouco alta pode interferir, né, na velocidade de algumas jogadas, né. Muitas vezes eles... tem o Minamino, né, eu tinha falado, esqueci de falar do Minamino também, é outro que tem maior expectativa aí, né, é o jogador de 27 anos lá do Mônaco. Eu acho que essa idade um pouco alta, né, não que sejam vários jogadores muito veteranos, né, mas não tem aqueles jovens assim para acelerar um pouco mais o jogo, fazer jogadas ofensivas, e o time obviamente falta
na parte técnica mesmo, né? Não são jogadores que estão nos principais clubes do mundo, assim como os da Costa Rica, né? Obviamente a gente viu também que a Costa Rica não tem a capacidade ofensiva muito grande, né? Tanto que forma um 5-4-1 e fez o gol na única finalização, né, que teve. Então são duas equipes que ali nos últimos metros de campo, principalmente contra defesas bem postadas, vão faltar, vão precisar de muito recurso, né? Não vão ter aquela jogada individual, uma tabela assim um pouco mais rápida, é difícil que isso aconteça, precisa de chutes de fora da área, ou de bolas paradas, cruzamentos dentro da área, e é difícil que isso aconteça, ainda mais para a seleção japonesa, né, que historicamente não tem muitos jogadores tão altos também, né? Geralmente nem o centroavante da seleção japonesa é muito alto, então fica difícil, né, para furar um bloqueio tão grande quanto o da Costa Rica, que jogava praticamente com 2 blocos ali muito fechados, muito recuados. E para uma seleção que não tem tanto recurso ali técnico, ficou difícil. Tentou várias finalizações, errou várias e acabou que não colocou nenhuma para dentro do gol, né? A Costa Rica conseguiu fazer isso na sua finalização e por isso venceu. Mas reitero novamente, né? São duas equipes que realmente tecnicamente estão abaixo e a minha expectativa é que não saiam da fase de grupos. Obviamente que eu não sou adivinho, não determino nada, né? Mas eu creio que com o futebol demonstrado até agora, as duas equipes devem sim ficar na fase de grupos. Eu entendo que a Alemanha e a Espanha estão sim num nível mais superior. Aproveitando que você falou da Alemanha, esse empate, aliás, essa vitória da Costa Rica foi muito importante para a Alemanha. A Alemanha, mesmo se perder para a Espanha, pode se classificar na próxima rodada, né, Marcelo? E aí eu vou te perguntar, qual o seu prognóstico para a partida entre Alemanha e Espanha, que se tornou uma final antecipada aí do grupo E? Expectativa para o jogo bastante alta, né? Eu acho que vai ser um dos... espero que seja um dos jogos com maior nível, né, de toda a Copa do Mundo. A Espanha jogou demais contra a Costa Rica. Tudo bem que a gente precisa reiterar que a Costa Rica não fez nada no jogo, né? Ela basicamente ficou ali parada vendo a Espanha tocar a bola e fazer os gols. Realmente faltou muita iniciativa e posse de bola, tentativa mesmo por parte da Costa Rica, mas não tira também, obviamente, todo o mérito da seleção espanhola, que jogou muito bem. Eu também sou daquele time que discorda em vários pontos do Luiz Henrique, das convocações dele. Acho que ele tem hora que inventa demais, parece que escolhe jogadores muito pelo feeling dele ali, né, pelo que demonstra na seleção, às vezes ignora alguns aspectos, mas temos que parabenizar pela partida, jogaram muito bem. E vai ser um duelo de jovens, né, nessa partida Alemanha contra Espanha. Pedro e Gavi de um lado. O Gavi que jogou muito bem, inclusive fez um golaço, né, na partida contra a Costa Rica. Jogador de apenas 18 anos, se não me engano, ele é o jogador mais jovem a marcar em Copa do Mundo, com exceção do Pelé, né? Apenas o Pelé fez gol mais jovem do que ele. Realmente um golaço. Pedro também jogando muito bem, os dois jogadores do Barcelona aí fazendo a diferença. E do lado da Alemanha temos o Musiala, que é um jogador diferenciado também. Está avaliado pelo Transfermarkt de 100 milhões de euros. Pedro também tem esse mesmo valor. O Gavi, por sua vez, tem 90 milhões, né? Então, são jogadores muito jovens que podem sim fazer a diferença, né? Eu acho que a Alemanha vai tentar propor mais o jogo, vai tentar finalizar, porque deixou escapar o resultado contra o Japão, né? E a gente sabe que é uma seleção que pode jogar muito melhor do que jogou contra o Japão. Tem muitos nomes interessantes, né? Tem o Sané, tem o Thomas Müller que tá aí, um dos jogadores que busca, né, essa artilharia aí em Copas do Mundo. Ele já tem vários gols. E a Alemanha, obviamente, não quer repetir a história de 2018, né? Com certeza não quer ser eliminado aí logo de cara. Então, mesmo sendo contra a Espanha, sendo um adversário difícil, eu acho que a Alemanha vai tentar propor o jogo, vai tentar buscar a vitória ativamente, né? De forma direta, mas, obviamente, que do outro lado tem uma seleção que sabe jogar muito bem em muitos valores, né? Asensio, Pedro, Gavi, o Williams também pode entrar. Vamos ver qual vai ser o time titular aí do Luiz Henrique, se ele vai mudar, né, a equipe titular, mesmo vencendo a partida anterior por 7-0. Talvez ele pense em alguma coisa diferente para jogar contra essa Alemanha. A minha expectativa está bastante alta e eu acho sim que a Alemanha vai tentar começar o jogo propondo um pouco mais, mas obviamente que a Espanha também é perigosa. Então, um jogo aberto. Acho que a expectativa é essa.
Meu querido Guilherme Porto, ontem no Hora da Copa, que você participou junto com o Fred Girnos e o Nathan Raliana na apresentação, você já deu a sua opinião. Você mantém ela ou vai mudar? Ricardo, eu vou mudar, especialmente por conta do resultado do jogo de hoje mais cedo, onde o Costa Rica venceu. Eu acredito que a Alemanha, ela tem umas dadas, eu acredito que ela deve sair vitoriosa, até mesmo para poder ajudar o entretenimento aí. Mas com essa vitória da Costa Rica, que deu essa sobrevida para a Alemanha, eu acredito que os jogadores eles vão entrar mais motivados, porque sabem que ainda dá. Sabe que se vencer da Espanha, tá. A Espanha ela é uma ótima equipe, fez uma ótima vitória, jogadores muito jovens, como o Marcelo trouxe, sobre o Pedro Gavi, também tem o Fernando Torres, Lebon, é uma seleção muito forte. Só que, sinceramente, com essa vitória da Costa Rica, na minha opinião, a Alemanha ela vai entrar mais motivada e tem, na minha opinião, pode ser, eu acredito que consiga sair com a vitória hoje, ficando assim com que todas as seleções desse grupo fiquem com 3 pontos e sendo decidido tudo na última rodada, vai ser bastante interessante, Ricardo. Exatamente, bom. E olha, eu na minha opinião, eu acho que vai ser um jogaço, mas acredito que a Fúria vai vencer a equipe da Alemanha. A Alemanha tem um bom time, né? Não é porque perdeu pro Japão na primeira rodada, que é aquela terra arrasada, mas acredito eu que dará a Fúria. E já vou até falar o placar aqui, cravando 2-1 para a equipe da Espanha, né? A Espanha não vai ser uma partida que ela vai golear, mas também não vai ser uma partida que ela vai perder aí as estribeiras. Eu acho que a Espanha vai se classificar para a próxima fase da Copa e aí a Alemanha decide seu futuro na última partida contra a equipe da Costa Rica e torcendo para que a seleção espanhola jogue sério contra o Japão. Pelo menos é a minha opinião. Bom, vamos para um rápido intervalo, agora são 2h07 e na volta falaremos mais sobre o jogo que está rolando agora, Croácia 2, Canadá 1. Falaremos também sobre Bélgica, meu Deus, Bélgica, me ajuda aí, contra Marrocos, vitória do Marrocos por 2-0 e com falha do goleirão e muito mais. Hora da Copa na Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Hora da Copa na Esportes Total. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Você sabia? Você sabia? Você sabia que na temporada 15-16, uma franquia se sagrou campeã após estar perdendo por 3-1 pela primeira vez na história? Após estar 2 vitórias atrás do Golden State Warriors, o Cleveland Cavaliers de LeBron James emplacou 3 vitórias seguidas e se sagrou campeão de maneira inédita. Nesta final, um dos maiores jogadores da história da NBA, LeBron James, que atualmente está no Los Angeles Lakers, obteve uma média por jogo espetacular de 33 pontos, 12 rebotes e 10 assistências nos 7 jogos dessa série. Siga a Esporte Total nas redes sociais, Twitter e Instagram, @EsporteTotal_. Você pode sentir as diferentes batidas de um coração. Batida do coração ao abraçar um filho, ao comemorar o gol do seu time. Batida acelerada pelo beijo da pessoa amada. Quem ouve o coração não vê a cor de pele. O racismo coloca em risco a saúde de milhões de pessoas. E o SUS não aceita discriminação. Se você for vítima ou testemunha, denuncie. Hora da Copa na Esportes Total. Análises, informações, descontração. De segunda a sexta, das 7 às 8 da noite e aos finais de semana em horários alternativos. Esportes Total. O esporte de um jeito diferente. Anuncie na Esportes Total. Mande um e-mail para esportestotalradio@gmail.com e nos notifique. O preço é bem em conta. Vem pra cá. Hora da Copa na Esportes Total.
2h09, horário de Brasília. Croácia 2, Canadá 1, partida válida pelo grupo F. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Quase sai o terceiro... Aliás, quase sai o gol de empate aí da seleção canadense, mas só dá Croácia no jogo, hein? Foram 5 chutes ao gol, pro gol, né? E 4 no alvo da seleção da Croácia contra apenas 2 da seleção canadense. Bom, vamos falar sobre o jogo que rolou às 10 da manhã. O jogo válido pelo grupo F. Vitória de Marrocos diante da Bélgica pelo placar de 2-0. A geração belga. Será que acabou o hype? A seleção de Marrocos com gols de Aboukal e Sabiri cometeu crime contra a seleção belga, hein? O Marrocos jogou muito melhor na segunda etapa e aí conseguiu uma vitória sensacional diante da seleção belga e, pra mim, pelo menos, o Courtois falhou nos 2 gols. Bom, vou começando primeiro pelo Guilherme Porto. Guilherme Porto, Marrocos 2-0 na Bélgica. Olha o Marrocos aprontando aí, ou como disse a chamada do Globoesporte.com, olha lá o que tá acontecendo. Bom, esse jogo ele foi o ápice de emoção e de esquisitice. Bom, só para começar, eu queria destacar o que aconteceu nesse jogo, que foi o poder bônus do Marrocos, que entrou perfilado, ia começar jogando, cantou o hino, usou para a foto oficial, mas não jogou. Ele saiu, ele sequer começou o jogo no momento que ele foi substituído. Ele foi trocado de última hora, antes de começar o jogo, pelo Monique, que foi o titular. E até o momento a Federação Marroquina não soltou nenhuma nota negando, falando o que aconteceu com o Bono, porque foi o começo de que seria uma coisa bastante esquisita que a gente poderia ver nesse jogo, que foi isso com o Bono. Espero que seja bem, que não seja nada questão de física também, questão de saúde, que é preocupante, especialmente que ainda não teve um pronunciamento nem nada, mas a equipe do Marrocos fez um ótimo jogo, fez um jogo excepcional, que valeu essa vitória e mereceu. Já a equipe da Bélgica já tem um tempo que não vem mostrando bom futebol. Já tem um tempo que vem deixando muito a desejar essa geração belga. Tem jogadores excelentes, tem jogadores de qualidade. Só que, coletivamente falando, não é mais aquela seleção belga de 2018. Eu fico, Ricardo, Marcelo, fico até com medo um pouco de falar, porque a gente tem visto muitas seleções europeias, especialmente das europeias, jogando muito mal na Copa do Mundo. Então eu fico até com medo de pensar se é essa questão, como você trouxe, se acabou o hype realmente dessa seleção belga, se é uma decaída daquela seleção que conseguiu chegar nas semifinais da Copa do Mundo, ou se é com relação a tudo que está acontecendo no Catar, seja com relação ao extracampo, onde a FIFA ela tenta censurar os jogadores, pelas questões que acontecem no país, questão que tratam como se fossem culturais, por isso que, na minha opinião, certas coisas não podem ser vistas dessa maneira, com todo respeito, ou se é também a questão do calor do Catar, onde esses jogadores não estão acostumados a jogar. Essa Copa, ela é muito diferente do que a gente costumava ver, e isso tem se mostrado, porque como até mesmo na transmissão da geradora oficial, que é daqui no Brasil, da TV aberta, onde falaram, e é uma coisa assim que é um pouco chocante, que a gente pensar que hoje foi a primeira derrota da equipe belga contra uma seleção africana, uma seleção africana. Assim, por mais que o Marrocos tenha começado a investir mais em futebol, essas seleções do continente africano, até mesmo pegar o continente do Oriente Médio aqui, como a questão da Arábia Saudita, que também tem começado a investir, tem mostrado resultado com uma vitória contra a Argentina, um ótimo jogo que fez contra a Polônia, mas está sendo um pouco assustador. E eu acho, sinceramente, Ricardo, que sim, o hype dessa seleção belga em especial já está chegando ao fim. E até mesmo o De Bruyne, que dá para se notar nisso nele, que ele tem andado um pouco batido com a seleção, já deu declarações que a seleção belga não tem chance de chegar, não tem chance de ganhar uma Copa do Mundo, porque até mesmo ele disse em entrevista que a chance de destino de 2018 e que esse ano não dá.
Então, eu acho que realmente esse hype da seleção belga tem chegado ao fim e agora é esperar para ver como vai reagir essa nova geração da seleção belga, se vão conseguir suprir as carências que se demonstraram. E sobre o Courtois, os 2 gols, especialmente o segundo gol, eu acredito que o Lyon vai falhar, porque aquela bola, pela altura que ele tem, pela altura que a bola foi, dava para ser defendido. Aí parece que foi mais uma questão de tempo de reação dele do que ele ter poder conseguir talvez formar a bola. Mas isso não tira nenhum mérito dessa vitória brilhante da equipe de Marrocos, que tem grandes chances de conseguir alcançar uma vaga nas oitavas de final, que seria uma coisa excepcional para a equipe marroquina, cara. Marcelo Augusto, 2-0 Marrocos, vitória histórica contra a seleção belga, aquela geração belga que todo mundo fala, nossa, geração muito boa, mas que, na boa, não tá metendo medo nessa Copa não, tá jogando muito mal e a renovação não aconteceu. São vários fatores, né, acumulados, o Guilherme já pontuou alguns também. A gente pode ver, por exemplo, a Bélgica, o elenco inteiro da seleção é avaliado em 563 milhões de euros. E isso é quase a metade de algumas das seleções favoritas, como por exemplo o Brasil, que chega aos 1 bilhão e 100 mil, e a Inglaterra, que passa isso, né? São as equipes, algumas consideradas favoritas, né? E, obviamente, que esse valor é influenciado pela idade dos atletas, né? Assim que a idade vai passando, os atletas acabam ficando com um valor mais baixo, já que os clubes não querem contratar alguém que não vai jogar por tanto tempo assim, né? E a gente pode ver, né? O Kevin De Bruyne já tá com uns 31 anos, o Hazard já tem também 31, o Lukaku com 29. Na defesa, principalmente, que muitos esperavam que acontecesse, né? A renovação não aconteceu. Tem o Meunier com 31 anos, o Vertonghen com 35, o Alderweireld com 33, e já não estão jogando por grandes clubes assim, né? O Vertonghen no Anderlecht, o Alderweireld no Antuérpia. Então dá pra ver que o tempo passou, né? E isso influencia, obviamente, no nível dessa seleção, né? Que nunca foi uma seleção com todas as posições, com jogadores fortes, com banco de reservas muito fortes. Não, era uma seleção que tinha ótimos nomes individuais, né? E por isso chegou na Copa de 2018 muito forte. Era o Hazard, era o De Bruyne, era o Lukaku. O Lukaku nem foi titular por conta de lesão. Hazard não teve uma boa temporada no Real Madrid. O De Bruyne sabe que o elenco da Bélgica não é igual ao do Manchester City, que vai ajudar ele. Então são vários esses fatores que contribuem para a Bélgica não ser tudo aquilo que esperávamos. E ela estava em segundo, né, no ranking geral da FIFA, só atrás do Brasil. Mesmo assim chegou jogando muito mal, perdeu aí por 2-0 para o Marrocos. Também acho que o Courtois deixou a desejar em alguns momentos, né, mas a derrota não acho que esteja inteira nas mãos dele, né. Eu falo assim, né, que realmente tem esses aspectos que corroboram a má atuação da seleção belga, mas eu não acho que justifique completamente, né? Eu não acho que a seleção acabou mesmo, é horrível, então não tem o que fazer, que foi a opinião do De Bruyne, né? Eu achei que ele falou meio assim, não, já acabou, não tem nada, estamos muito velho, vamos perder essa Copa. Eu acho que um pouco ansioso, né? Essa visão do De Bruyne. Eles ainda podem sim demonstrar um futebol muito melhor do que estão colocando dentro de campo. Podem jogar sim melhor, mesmo com esses jogadores com idades um pouco mais elevadas, né? Com um elenco nem tão recheado assim. Conseguem jogar melhor sim, dá para vencer do Marrocos, né? Então dá para cobrar dessa seleção belga, mas ao mesmo tempo dá para entender que realmente não é jogadores que estão no seu ápice, né? A maioria deles, pelo menos. E o Marrocos jogou bem, né? Aproveitou as oportunidades, teve menos posse de bola, mas chutou bastante, mesmo tendo menos posse de bola, conseguiu ser eficiente, chegar no gol do Courtois, chutou mais e por isso fez os 2 gols, né? Aproveitou as chances que teve e agora tá com essa vitória aí, né? Ele conseguiu vencer, então teve um empate na primeira rodada, venceu contra a Bélgica, então tem chances boas aí de classificação, né? Tá sendo um grupo bastante interessante esse aí, com Croácia e com Canadá, que estão jogando agora também, né? Então eu diria que é isso. A seleção belga pode jogar melhor, mas a gente tem que entender que já não é
aquela mesma que metia tanto medo assim, bom pra gente, né? Vai que a gente pega eles em alguma fase de mata-mata aí, se porventura acontecer, tenho certeza que a seleção brasileira entra como grande favorito. Não, e tem opções para mudar a equipe belga nessa última partida, né, válida pelo grupo F na Copa, né? O Lukaku, que voltou aí, jogou nos minutos finais, tem também o De Ketelaere, que não vem sendo muito utilizado pelo Roberto Martinez. Dá pra mudar o panorama aí. Vamos ver como que o Lukaku vai se portar na última partida, se ele vem como titular ou se ele vai vir do banco também, né, Guilherme Porto? Ricardo, agora vamos ver como é que o Martins vai saber administrar isso, porque a notícia que se tinha de que o Lukaku ainda não estava 100%, e até bom para a seleção belga, falando para os torcedores, que pelo menos assim, é aquela questão, né? A Wanip já sabe, ó, o Lukaku dá pra jogar. Ele entrou, não fez, sim, até mesmo pelo tempo que ele entrou, ele não, como eu posso dizer, não fez um ótimo jogo. Mas sim, toda a questão do tempo, ele ainda tá voltando, tem uma beleza lá, tudo bem. Mas já é uma questão que ele pode já começar jogando na última rodada. Eu acredito que o Marcos possa até fazer isso. Um pouquinho se vai fazer uma dupla aí, o Lukaku e o Batshuayi. Eu acredito que isso possa ser bastante interessante para poder se ver, porque a equipe belga vai precisar ir para cima, vai precisar de atacantes para finalizar. Agora, como você trouxe, essa geração que vai vir belga, que vai substituir os De Bruyne, por exemplo, são jogadores bons, são jogadores que têm tudo para dar. Só que acredito que essa geração para a Bélgica também não está bem, vai muito mais de outros fatores do que a geração em si. Agora, vai ser bastante interessante como vai se dar essa última rodada dessa fase, desse grupo específico, porque é um grupo que ainda tem muita coisa em aberto para acontecer, então é ficar de olho para ver como que isso vai acontecer. É isso aí, Marcelo Augusto. Duas questões. Primeiro, Romelu Lukaku no ataque. Será que ele vai dar certo? Será que ele vem? E a segunda é, você tem alguma coisa para falar sobre as brigas que ocorreram na Bélgica, não é isso? Exatamente, né? Passando a notícia aqui rapidão, Ricardo. Lá a derrota da Bélgica para Marrocos, né, terminou em confusão lá nas ruas de Bruxelas, nessa a cidade capital do país. Vários torcedores, né, belgas e marroquinos entraram em conflito entre si, com a polícia, virou confusão, queimaram objetos lá, quebraram muita coisa também, né? Inclusive veículos foram incendiados. A gente não sabe muito se ocorreu algum ferimento de alguém, morte. Acho que talvez a violência não tenha chegado a esse nível, né? Mas realmente a derrota da seleção belga não foi bem recebida pelos torcedores lá no país, né? Lá em Bruxelas, e demonstra, né, que a insatisfação tá grande por parte dos próprios torcedores, né? O Lukaku realmente pode voltar, obviamente que ele não vai estar no seu ápice fisicamente, né? Retorna aí dessa lesão, não teve a temporada dos sonhos também, né? Assim como o Hazard, ele não jogou muito bem essa temporada, não teve o espaço que queria, por enquanto. Digo, temporada passada, né? Nessa agora até que ele tá um pouco melhor na Inter de Milão, mas não tá no nível de antes, né? Assim como o Hazard. Então ele pode sim fazer a diferença, porque é um jogador que em si mesmo, né? A gente sabe que tem técnica, tem força, tem capacidade de chute, velocidade, mas não vai estar no seu ápice fisicamente, né? Então vamos ver se mesmo disponível vai ser titular aí, e que capacidade a gente sabe que ele tem, né? Vamos ver se vai ser municiado também, né? Pelos seus outros companheiros. É difícil um centroavante jogar sozinho hoje em dia, né? O Lukaku precisa receber passe tanto do Hazard, quanto do De Bruyne, quanto dos seus outros jogadores. De Ketelaere, como você disse, que pode ser uma opção também, utilizado pelo Roberto Martinez, né? Então a Bélgica tem opções, né? Como sempre teve, podem ser jogadores um pouco mais velhos ou não, mas tem essas opções, precisa demonstrar dentro de campo esse favoritismo que às vezes tem fora, né? Tá em segundo no ranking da FIFA, mas perdeu hoje por 2-0 do Marrocos. É isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o jogo que tá rolando agora. Croácia 2, Canadá 1.
Números do primeiro tempo, finalizações 5 da Croácia, 1 da Canadá, finalizações defendidas 2 da equipe croata, 0 da equipe do Canadá. Posse de bola 52% da equipe da Croácia, 48% da equipe do Canadá. Esse daí é uma informação que eu estou pegando do espião estatístico, então não tem aquela porcentagem oficial da FIFA. Precisão dos passes, 87% da equipe da Croácia, 85% da equipe canadense. Faltas cometidas 5 croatas, 2 canadenses. Impedimentos 1 da Croácia, 2 da equipe de Canadá. Desarmes 10-9 para a Croácia, escanteios 3-1 para a Croácia. Bom, tá 2-1 e a Croácia vai chegando no ataque. O que dá pra perceber, enquanto a gente tá fazendo aqui o programa, eu tô assistindo o jogo também, né? Que a Croácia dominou completamente o jogo agora, tá deixando a equipe do Canadá bem lá atrás, tá jogando no sufoco. Aí o Canadá ainda tenta dar uma esticada e assustar, mas a Croácia tá dominando o jogo. Concorda comigo, Marcelo Augusto? Sim, Croácia conseguiu colocar a bola no chão agora, né? Tá trocando os passes, colocando um pouco do seu favoritismo aí dentro de campo. Obviamente é uma seleção que tem tradicionalmente mais história. O Canadá fez um ótimo ciclo, né? Foi a principal seleção da América do Norte, mas em questão de nomes mesmo, tradição, a Croácia tá um pouco à frente. Tem jogadores grandes como Modric, Perisic, né? E mesmo tomando gol logo no começo, né, do Alphonso Davies, jogador do Bayern de Munique, ótimo lateral esquerdo, né? Agora conseguiu ajeitar um pouco melhor seu jogo e tá atacando bastante, conseguiu aproveitar boas chances ali para virar, né? Então teve essa calma também de não se desesperar frente ao placar adverso, né? Isso é muito importante em Copa do Mundo, porque vai ter esses momentos em que você tá perdendo por 1-0 e vai precisar jogar bem, colocar a cabeça no lugar, a bola no chão, trocar passes e vencer de uma seleção, né? Ainda mais contra uma seleção que você sabe que é tecnicamente não tão forte assim, né? Como o Canadá, apesar de ser bastante competitiva, a seleção norte-americana, né? Então conseguiu virar. Eu acho que a Croácia vai tentar manter o restante do jogo sob seu domínio, né? Com a posse de bola, apertando a seleção canadense, quem sabe marcando até mais um gol, né? É difícil porque desde o começo o Canadá estava jogando mais defensivamente e agora, perdendo por 2-1, precisa se lançar mais para o ataque, mas ao meu ver, não é muito a zona de conforto dessa equipe, ainda mais jogando contra uma seleção experiente e boa tecnicamente, como é a seleção croata. Precisa se lançar o ataque, mas tirou um atacante, colocou um volante, colocou o Osório no lugar do... Deixa eu pegar aqui o nome do jogador direitinho. Quem é que entrou? Deixa eu pegar aqui. Entrou o Osório no lugar do Larin. O atacante. E o Eustáquio também saiu, o Eustáquio, jogador da equipe do Futebol Clube do Porto, para a entrada do Koné. A equipe vai tentando avançar ali pela direita, o Alphonso Davies tá jogando um pouquinho mais centralizado ali, como se fosse um volante também, junto ali perto do Koné. E olha, o Guilherme Porto, desse jeito aí, o Canadá não vai para lugar nenhum, só tá se segurando para não tomar mais gol, hein? Ricardo, o Canadá, ele tinha tudo para conseguir segurar melhor esse jogo, especialmente porque fez um gol muito cedo. Até como o Marcelo disse, a Croácia ela teve a capacidade de colocar a bola antes de buscar a virada. E geralmente, assim, vamos falar, você toma o gol com 1 minuto de jogo. Cara, é um pouco desesperador. Era uma opção, uma perfeição da equipe do Canadá, como o Marcelo trouxe. É uma equipe que gosta de jogar mais defensivamente, então um cenário perfeito. Faz o gol, retranca, fecha, sai os 3 pontos. A equipe da Croácia teve capacidade de colocar a bola no chão, dominar o jogo, partir para cima e conseguir buscar a virada ainda no primeiro tempo. E agora, para o Canadá complica, como você disse. Era para ter ido fazer substituições mais ofensivas, mas parece que preferiu segurar um pouco a onda para não tomar uma sapeteia desse time da Croácia. Porque essa questão também é perdendo fisicamente do treinador. Você pensa, cara, é uma equipe melhor do que a minha, é uma equipe que tem jogadores como o Kramaric, que é um matador. Então, ou eu vou abrir e vou tomar gols, ou eu fecho e tento me segurar para não tomar gols. Obviamente, isso daqui não compensa para o Canadá, você não fazer, pelo menos buscar o empate, porque agora o Canadá ainda continua com 0 pontos, último do grupo. Tem a chance ainda e na verdade com se manter esse resultado
Canadá oficialmente não tem mais chance de classificar, já que nesse segundo colocado nesse momento da Croácia tem 4 pontos. Então agora vamos ver como é que o time do Canadá vai reagir para estar pelos empate. Pode ser, quem sabe, aí de novo um David de cabeça que subiu alto pra caramba no lance, deixou o jogador croata que estava marcando ele bem, subiu. Então quem sabe, porque a equipe do Canadá é uma equipe boa, tem jogadores ok, uma equipe que poderia ter tudo para buscar um empate ou mesmo para vitória. Mas também há de se reconhecer que o jogo que a Croácia faz hoje é um jogo, até mesmo na minha opinião, melhor do que fez contra o Marrocos na primeira rodada, né, cara? E o técnico Joe Herdman já fez as 3 mudanças nessa segunda etapa, colocou o Hoylett, atacante, no lugar do lateral esquerdo Laria. Aí eu não tô entendendo nada. E o Hoylett tá jogando mais ali pela ponta direita. Tá jogando como se fosse um secretário de lateral. Às vezes ele vem caindo pelo meio, às vezes ele cai mais pela direita. Vai tentando povoar o meio campo aí a seleção de Canadá, mas vai abrindo espaços aí nos flancos, né, Marcelo Augusto? Exatamente, né? Tentando aí ter essa posse de bola um pouco mais ofensiva. O Canadá precisa do gol, né? Realmente. E acabou de sair o terceiro. Oi? Acabou de sair o terceiro gol da Croácia. Kramaric de cabeça. 3-1 Croácia. E aí é pra fechar o caixão. Sim, a minha transmissão tá aqui um pouquinho mais atrasada, não tinha visto não. 3-1 para a Croácia. Agora a situação ficou completamente difícil para o Canadá, né? Como a gente já havia falado, é uma seleção que tem a sua dificuldade de jogar um pouco mais ofensiva. E a Croácia agora aproveitou a chance, né, para fazer o terceiro gol. 3-1, difícil que o Canadá faça alguma coisa, né? Deve se lançar aí para o ataque para o restante do jogo, mas eu acho extremamente difícil que consiga no mínimo um empate, né? Vai ser o que a seleção vai tentar. A Croácia realmente era esperado que conseguisse essa classificação dentro do grupo, né? Então, eu acho que o Canadá tinha que ter aproveitado aquela chance no começo do jogo. Foi uma situação ideal, né? Fez 1-0, se postava defensivamente, tentava manter o máximo possível a posse de bola, né? Porque já estava vencendo, e seguia naquele 1-0, naquela enrolação que muitas seleções já fizeram nessa Copa do Mundo, né? Mas não conseguiu. Ótimo jogo da Croácia, né? Que aproveitou muito bem de suas chances, inclusive do Kramaric, né? O centroavante camisa número 9, jogando muito bem, aproveitando a chance para fazer os gols. E agora a Croácia deve conseguir sim essa classificação para a próxima fase. Eu creio que é uma seleção bastante forte, tanto na fase mata-mata também. E o gol da equipe croata foi daquele jeito que eu falei. O pessoal do Canadá querendo povoar o meio campo, acabou abrindo espaço pelos flancos. Aí veio o cruzamento, a bola veio no segundo pau, Kramaric dominou, limpou e com requinte de crueldade meteu a bola debaixo das pernas do Hudson, o capitão canadense que faz o 100º jogo dele com a camisa do Canadá. É um jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção canadense. Bom, vamos para um rápido intervalo e na volta, no último bloco, vamos falar sobre seleção brasileira. Quem será os substitutos de Neymar e Danilo na partida contra a Suíça, partida que será realizada amanhã à 13h. Hora da Copa na Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Hora da Copa na Esporte Total. Vamos continuar com a nossa corrente de imunização. Tome a vacina, mas siga os protocolos de saúde para que possamos gritar gol naquela aglomeração deliciosa. Vamos juntos nos proteger. Vacina salva. Esportes Total. Unidos pela vida. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet, em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras. Você sabia? Você sabia? Você sabia que o mais jovem piloto a vencer um grande prêmio foi o alemão Sebastian Vettel, ganhador do Grande Prêmio da Itália em 2008, aos 21 anos, 2 meses e 11 dias. Antes disso, o título de mais jovem vencedor de um Grande Prêmio da Fórmula 1 pertencia ao espanhol Fernando Alonso, que subiu ao pódio aos 22 anos e 56 dias. O mais velho foi Luigi Fatioli, que ganhou sua última corrida aos 53 anos e 22 dias. Aqui você vai acompanhar todas as provas da maior categoria de automobilismo do mundo, aqui no som da Web Rádio Esportes Total. Não perca!
As melhores transmissões esportivas você encontra aqui. Esportes Total, o esporte. Anuncie na Esportes. Anuncie na Esportes Total. Mande um e-mail para esportestotalradio@gmail.com e nos notifique. O preço é bem em conta. Vem pra cá. Você sabia? Você sabia? Você sabia que o Green Bay Packers é a única franquia que não tem dono? O time da divisão norte da Conferência Nacional é uma instituição sem fins lucrativos de capital aberto que pertence ao Green Bay Packers Inc. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você sabe? Você sabe? As melhores transmissões esportivas você encontra aqui. Esportes Total, o esporte de um jeito diferente. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Radiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça muita música, notícias e esportes. O aplicativo Radiosnet está disponível para o seu smartphone Android e iOS no site radiosnet.com. Você sabia? Você sabia? Você sabia que o Green Bay Packers é a única franquia que não tem dono? O time da divisão norte da Conferência Nacional é uma instituição sem fins lucrativos de capital aberto que pertence ao Green Bay Packers Inc. Nome oficial da corporação. É comandada pela comunidade de Green Bay, cidade do estado de Wisconsin. Ela possui mais de 300 mil sócios, ao invés de ser propriedade de um indivíduo ou de uma entidade corporativa, sendo a única franquia pública da NFL. Anuncie na Esportes Total. Mande um e-mail para esportestotalradio@gmail.com e nos notifique. O preço é bem em conta. Vem pra cá. Hora da Copa na Esportes Total. Agora são 2h36, horário de Brasília, e lembrando que na sequência tem NFL, Tennessee Titans e Cincinnati Bengals, direto do Nissan Stadium em Nashville. Narração minha, Ricardo Freud, e comentários de Bruno Canevari, daqui a pouquinho, hein, a partir das 3 da tarde. Lógico, o pré-jogo começa um pouquinho antes, logo depois do término do Hora da Copa Esportes Total. Bom, vamos falar agora sobre a favorita, o Brasa, a seleção brasileira. Tite esconde substituto de Neymar e faz elogio a Rodrigo. Parece que tem a bola grudada no pé. O técnico da seleção diz que já definiu o substituto de Danilo e Neymar para enfrentar a Suíça. É reportagem do GE. Globo. Quem vai substituir os lesionados Danilo e Neymar na seleção? Em entrevista coletiva neste domingo, véspera do jogo contra a Suíça, o técnico Adenor Bach, o Tite, escondeu a informação, mas disse que já definiu quem ganhará as vagas de lateral direita e no ataque. Ele falou sobre Militão e Daniel Alves e teceu elogios a Rodrigo, mas evitou ao máximo dar pistas sobre quem será titular. Abre aspas. A definição da equipe já foi feita, mas tenho por hábito de agora, risos, passar na hora do jogo. Em termos estratégicos, você consegue fazer algumas mudanças comportamentais ou de características de atletas. O Militão já jogou nessa função, tem característica para tal, e o Dani é um construtor, fora a qualidade técnica e de liderança que tem. Moral da história? Não vou dizer quem vai jogar, mas, segundo a apuração do GE. Globo, a seleção brasileira já está escalada e a escalação é a seguinte. Provável time: Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro, Casimiro, Fred, Lucas Paquetá, Rafinha, Vini Júnior e Richarlison. E aí fica duas questões. Uma, o Tite não é bobo, vai colocar o Militão para manter o esquema, né, mais sólido defensivamente, e vai colocar o Fred, que o Fred foi a escolha natural na substituição na primeira rodada. Vai colocar ele em campo, Casimiro e Fred formando a dupla de volantes, Lucas Paquetá jogando na função que seria do Neymar Júnior. E aí, eu pergunto, começando com Guilherme Porto. Guilherme, o Tite não é bobo.
ele vai manter aquilo que tá dando certo. E, cá entre nós, o Daniel Alves a gente sabe que foi lá pra segurar o isotônico e tocar pandeiro, né? Cara, a situação do Daniel Alves é um pouco complicada porque ele é um cara que, por mais que seja questão do espírito vencedor que ele tem, isso há de ser reconhecido, ele não vem jogando. Esse é o problema. Ele só vem treinando, antes só estava treinando com o equipe do Barcelona, por exemplo. Não estava jogando com o Pumas, e quando jogou no Pumas foi bastante criticado pela imprensa e pela torcida. Acho que, na minha opinião, o Tite faz certo em botar Éder Militão no lugar do lesionado Danilo. Agora, em relação ao Neymar, também acredito que faz certo em puxar o Paquetá para fazer a função do Neymar e coloca o Fred. Só que agora tem a questão do que o Paquetá, pelo menos que a noticiário soltou, de que o Paquetá apresentou sintomas de gripe. Então, ele também pode ser uma dúvida. A última informação que tem do Globo de que ele chegou a treinar hoje nessas últimas atividades antes do jogo contra a Suíça, só que no sábado apresentou um quadro de gripe, mas parece que já está melhor. Então, ainda há de se ver isso. Mas eu gostaria muito de ter, na verdade, ver quem faz essa função ser o Rodrigo. Eu gosto muito do Rodrigo, do jeito como ele joga, e acho que poderia ser uma opção também a ser utilizada no lugar do Neymar, que poderia dar bastante certo, Ricardo. Eu tava no mute. Marcelo Augusto, e aí, o Tite fez certo? Caso essa escalação com Éder Militão e Fred se confirme, ou você faria algo diferente? E outra, o Daniel Alves foi lá a passeio, ou você acha que ele ainda vai ter chance de mostrar futebol? Então, Ricardo, a minha primeira opção de substituições seria justamente o Militão no lugar do Danilo e o Bruno Guimarães no lugar do Neymar, né? Não mudaria muito taticamente, praticamente ficaria a mesma coisa. Bruno Guimarães é até um pouco mais defensivo que o Neymar, né? Ele joga ali mais pro meio campo mesmo e é muito bom na criação de jogadas, sabe bater de longe também, tem um bom lançamento. E o Militão faz a mesma função do que o Danilo, né? O Militão jogou bastante no lado direito. E os laterais, nesse esquema brasileiro, não avançam muito, já que os atacantes são muito ofensivos, né? Gostam bastante de chegar ali na linha de fundo, na ponta. Os laterais, tanto o Alexandre quanto o Danilo, ficam um pouco mais recuados, mais ajudando ali no passe, cobertura defensiva, trocando passes com os meio-campistas. Acho que o Militão sabe fazer muito bem isso, ele manda bem ali no passe, não é tão bom passador quanto o Danilo, mas também não é horrível e obviamente dá uma solidez defensiva muito interessante pro lado direito da seleção brasileira. Então acho que está bem servida a seleção do lado direito com essa substituição, né? A entrada do Militão ali, eu realmente acho que ele seja muito melhor como titular do que o Daniel Alves. Como você perguntou, acho que a situação de entrada do Daniel Alves é algum segundo tempo, alguma coisa assim, que o Brasil esteja precisando muito de um gol, precisando muito de entrar pelo lado direito ali, algum passe, alguma coisa, uma tabela que seja feita por jogadores ali do lado direito. Talvez aí o Daniel Alves entre para ele jogar 90 minutos, começar jogando. Eu acho muito difícil mesmo, pela questão física, também pela questão técnica, porque ele não tá jogando tanto assim no quesito quantidades, né? Então acho que seria mais nessa ocasião bem específica, precisando de atacar pelo lado direito. Seria mais ou menos o que o Marcelo fez nessa última temporada pelo Real, né? Quando tava precisando muito pelo lado esquerdo ali, atacar o Real Madrid perdendo, colocavam o Marcelo, mas era bem esporadicamente. Já na questão ali da entrada do Fred, eu acho que é uma boa substituição, sim. Acho que todas as opções pensadas, né, por nós torcedores são razoáveis, são boas, não são ruins, né? Fred que joga com o Casemiro no Manchester United, né? Então vai ter esse entrosamento aí dos dois meio-campistas brasileiros. Eu acho que não vai ser tão ofensivo quanto o Bruno Guimarães ou o Rodrigo, né? Como eu disse, a minha opção seria o Bruno Guimarães. O Rodrigo eu já acho que seria um pouco mais diferente, porque no Real Madrid ele não tem jogado numa posição parecida com essa, né? Ele tem jogado ou pelo lado direito ou como um falso centroavante, então seria bem diferente. Eu acho que é difícil colocar ele naquela posição.
E Bruno Guimarães seria tranquilo colocar, mas a opção foi o Fred. Não acho que seja uma má alternativa, um pouco diferente, né? Mas a seleção continua muito forte, acho que chega favorita sem dúvidas contra a Suíça e tem grande chance sim de vencer tranquilamente. Eu diria, são boas alterações, não são as que eu tinha pensado no primeiro momento, mas não deixam de ser jogadores à altura. É isso aí, esta é a análise de Marcelo Augusto, nosso especialista em esporte total. Bom, então a Copa do Mundo tá rolando agora, Croácia 3, Canadá 1, tivemos mais cedo aí Japão 0, Costa Rica 1 e também tivemos Bélgica 0, Marrocos 2. Às 4 da tarde tem Espanha e Alemanha, fechando aí o dia de hoje, domingão, o 8º dia da Copa. Amanhã tem os seguintes jogos, né? Vamos lá para os jogos de amanhã da Copa do Mundo. Às 7 da manhã, Camarões e Sérvia. Às 10 da manhã, Coreia do Sul e Gana. 1 da tarde, Brasil e Suíça. E às 4 da tarde, Portugal e Uruguai, que vai ser um jogaço. Eu tô até pensando em fazer um react desse jogo no YouTube da Esporte Total. Vou pensar aí se vai ter ou não. Participaram do programa Guilherme Porto. Muito obrigado, Guilherme. Até uma próxima, parceiro. Eu que agradeço, Ricardo. Até uma próxima e vamos torcer a mesma seleção brasileira conseguir sair com a vitória e com a classificação. Muito obrigado, meu querido Marcelo Augusto. Até uma próxima. Valeu, gente. Obrigado pela parceria. Até a próxima. Ótima Copa. É isso aí, este foi o Hora da Copa. A apresentação Ricardo Freud, mesa formada por Guilherme Porto e Marcelo Augusto. Daqui a pouquinho, se você perdeu a edição na íntegra, vai ter aí a reprise no YouTube da Web Rádio Esportes Total. Eu volto agora, daqui a pouquinho, dentro de 5 minutos, com as emoções da National Football League. Tennessee Titans e Cincinnati Bengals. Esporte Total, o esporte de um jeito diferente. Até mais, galera. Hora da Copa na Esportes Total. Aqui a emoção é diferente. Esportes Total.